O terremoto que atingiu o Japão foi o pior da história do país. A tragédia comoveu e gerou muita preocupação para familiares espalhados em todo o mundo. Só na Bahia moram cerca de 100 mil descendentes. A família Kawabe passou o dia tentando contato com os parentes no Japão. Tia, de 37 anos, nasceu no Brasil, mas os pais são japoneses e moram lá. O contato com a mãe, depois de várias tentativas, aliviou um pouco a preocupação. Mas não há notícias dos 4 irmãos. A foto de todos juntos alimenta a saudade e também a preocupação, que piora sem as notícias do outro lado do mundo. A gente tenta por telefone, celular, não consegue notícias, né? E o único meio de contato até agora foi pela internet. Mesmo assim, é muito precário, né? Porque meus pais estão lá e eu fico preocupada sem saber o que aconteceu. Vendo essa matéria, as reportagens falando, né? As imagens tão, assim, terríveis. E eu fico muito preocupada e tá todo mundo desesperado, os amigos, né? Nossos amigos também, perguntando muito. E eu quero que, se Deus quiser, não tenha acontecido nada com eles. O terremoto que atingiu a costa nordeste do Japão na madrugada desta sexta-feira causou um tsunami que devastou várias províncias do país. Casas, carros e propriedades inteiras foram destruídas. Muitas fábricas e o sistema de transporte e telecomunicação foram atingidos. A catástrofe já matou mais de 300 pessoas e esse número pode subir ainda mais. Outras 500 continuam desaparecidas. Ainda não há registro de brasileiros mortos. Mais de 100 mil descendentes de japoneses vivem na capital baiana e no interior. Segundo o cônsul honorário do Japão na Bahia, o momento é de manter a esperança. Sendo o Japão um país que tem atravessado dificuldades várias, guerras, bomba atômica, no momento em que vemos mais uma tragédia acontecer, a gente tem um profundo sentimento de pesar por tudo isso e só espero que não haja grande perda para os próprios japoneses e para aqueles que moram aqui no Brasil e que têm familiares por lá. E a gente continua falando sobre o terremoto que provocou um tsunami no Japão, ao vivo, com a repórter Léo Rodrigues. Boa noite, Léo. Na maioria das vezes, esse tipo de fenômeno ocorre em países banhados pelo Oceano Pacífico, o que não é o caso do Brasil. Mas há algum risco do nosso litoral ser atingido por um tsunami? Boa noite, Juca. Olha, na verdade é uma energia que se propaga pelas águas e alguns efeitos podem chegar aqui à costa atlântica, à costa brasileira, mas com pequenos impactos, né, sem grandes impactos, ou seja, não há motivo de preocupação. Quem explica melhor isso é o geólogo Jerônimo Cruz, professor da Universidade Federal da Bahia. Quer dizer, chega uma marolinha aqui, mas as pessoas não têm que se preocupar. Absolutamente. Deve chegar uma pequena massa energética desse ponto inicial no Japão, lá no Pacífico, que certamente a dissipação chegará pelo meio hídrico de toda essa energia, chegará na costa brasileira, mas como uma pequena marolinha. Quer dizer, não há previsão de acidentes, nada de gravidade. Para este tipo de terremoto, absolutamente chegará aqui na costa brasileira ondas que causarão impactos maiores à população. O senhor estava falando que é a primeira vez que isso é registrado, que um tsunami ou maremoto, como também era chamado antigamente, é registrado pela televisão, assim, no momento em que acontece, né? Exatamente. Apesar da quantidade de pessoas que morreram, a perda de vidas, para a ciência hoje é um dia muito importante, que é a primeira vez que nós podemos ter o registro de tudo o que está acontecendo e futuramente esses registros serão estudados e acabarão este tipo de problema para as pessoas na sua totalidade. Contribui para a ciência. Muito obrigada, professor. Voltamos aos estúdios, Carol. Obrigada, Léo. Representantes de 23 estados participaram hoje de uma reunião do Conselho Nacional de Defensores Gerais. No encontro foi discutido o problema do sistema carcerário do país. O secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Almiro Sena, também participou da reunião e disse que é interesse do governo do estado ampliar o número de defensores. Hoje a Bahia conta com 199 para os 417 municípios. A perspectiva é realmente desse aumento. Claro que dentro dos limites do possível, principalmente considerando circunstancialmente o contingenciamento que passamos. Os 32 deputados estaduais baianos que não foram reeleitos no ano passado deixaram uma dívida de 12 milhões de reais referente ao pagamento
de indenizações para cerca de 800 pessoas, Carol. É que elas ocupavam, Juca, cargos comissionados nos gabinetes dos parlamentares e acabaram perdendo o posto. Vale lembrar que a Assembleia Legislativa da Bahia é a única do país que mantém esse tipo de indenização. O assunto é tema do comentário de hoje de Raimundo Varela. Boa noite, Varela. Boa noite, Carolina. Boa noite, Bahia. Todo dia eu lembro do Otávio Mangabeira, governador da Bahia, que no seu livro deixou escrito: pense no absurdo, na Bahia tem precedentes. É esse escândalo aí da Assembleia Legislativa. É bom lembrar os senhores deputados que eles não são deputados, eles estão deputados. Por que eu estou dizendo isso? Porque 32 deles não se reelegeram. Mas um irresponsável ex-deputado, conhecidíssimo da Bahia, Coriolano Salles, criou uma lei onde seus assessores, que nós pagamos R$64 mil para cada um, manter o seu quadro de assessoria e assistentes, criaram uma lei para indenização dos assistentes cujos deputados não foram reeleitos. Isso é um crime contra o patrimônio público. Ah, mas agora o presidente da Assembleia vai fazer uma reforma dessa lei. Mas não vai resolver a parada, vai apenas amenizar, diminuir o valor. O povo precisa saber disso. São 12 milhões de reais que nós vamos pagar. Por que nós vamos pagar? Porque o Estado, ele não tem dinheiro, ele não tem renda, ele tem um orçamento e que depende de uma arrecadação da cadeia produtiva, somando dá 24 bilhões por ano o governo da Bahia, para sustentar isso. Então é preciso parar de botar tudo na conta do povo. É por isso que eu me lembro do Mangabeira. É muito fácil para fazer indenização, fazer leis, para botar na conta do povo. O autor dessa lei, um ex-deputado irresponsável, Coriolano Salles. Juca Badaró. Um novo episódio da série sobre os bichos mais curiosos do mundo, os bastidores das investigações policiais. Veja os destaques do Domingo Espetacular. Olá! Flagrantes inéditos da ação policial nas grandes cidades do país. Eita, maluco! Nossas câmeras acompanham todos os passos da operação que desmontou uma quadrilha de traficantes após 6 meses de investigação. Quanto mais prende, mais a polícia tem que prender. Você vai saber quem é o jovem de 14 anos que comandava a venda de drogas na periferia de São Paulo. E ainda, animais de estimação como você nunca viu. A capivara que frequenta o sofá da sala. E um desfile de cães recordistas. O menor, o maior e o mais forte de todos. É um novo episódio da série Os Bichos Mais Curiosos do Mundo. É neste domingo, às 8 da noite. Até lá! Durante o carnaval, foram recolhidas 1.800 toneladas de lixo dos circuitos da folia em Salvador. Pois é, Carol, e hoje os responsáveis pela limpeza começaram um trabalho de retirada da sujeira que ficou acumulada no fundo do mar. Embarcações, redes e muitos braços para ajudar na faxina. O mutirão agiu em uma das praias mais badaladas da capital baiana, o Porto da Barra. Olhando assim, não dá para imaginar como está a água depois de tantos dias de folia. Nós sabemos que as pessoas não respeitam, né? Bebem, né, a mais no carnaval, então jogam muitas latinhas, sacos plásticos no fundo do mar. Então, começamos essa operação aqui no Porto da Barra, vamos para o Farol e para a Praia de Ondina, todo o circuito do carnaval. Aos poucos, as surpresas desagradáveis aparecem. Muitas latas, sacos plásticos, canos e mais. Tinha até um pneu, uma pia, colchões e um ferro elétrico. Todo acúmulo de lixo que a gente tem hoje em dia nos oceanos é uma questão negativa, principalmente porque muitos animais acabam utilizando o lixo como uma fonte alternativa de alimento
Então isso pode causar danos aos animais, como engasgos, afogamentos. E também alguns animais deixam de usar o ambiente natural deles, como corais, recifes, e passam a utilizar lixo como fonte de agregação. Denise não conseguiu esconder a preocupação ao ver tanto lixo. Fica a preocupação com micose, com o que se ingeriu também, porque o que sai, né? Porque as substâncias que saem desse material aí. Dá medo. Absurdo, dá medo, muito medo. É um absurdo. Um absurdo mesmo, Carol. E o mais impressionante disso tudo é que no fundo do mar. É um absurdo, é a falta de conscientização das pessoas em relação à preservação do meio ambiente. O Bahia Record de hoje termina aqui. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o R7 no portal r7.com. As notícias da Bahia você acompanha no itapuaonline.com. Assista agora ao Jornal da Record. Uma boa noite para você e até segunda-feira.